Mais problemas para o influenciador popular clavicular. Segundo relatos, ele agora foi acusado criminalmente em conexão com o suposto disparo contra o que parece ser um jacaré morto. Acusação séria, história bizarra. Vamos analisar este caso, como ele se relaciona com outros episódios recentes supostamente envolvendo ele e o que pode acontecer. Bem-vindo ao Sidebar, do Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Ok, então, enquanto você assiste a isso e tem nos acompanhado aqui no Law and Crime, e se você gosta de criar conteúdo ou publica coisas nas redes sociais, talvez esteja se perguntando como conseguimos colocar todos esses clipes no ar tão rapidamente sobre essas histórias que se desenvolvem tão rápido? Bem, usamos o Opus Clip, um editor de IA completo que facilita cortar, criar e enviar vídeos para qualquer plataforma com inteligência artificial. O Opus Clip cria imagens de apoio, ajusta as filmagens e limpa o áudio. É muito fácil. Acesse opus.pro/sidebar. Cadastre-se, faça o upload e, em minutos, receba clipes editados para TikTok, Shorts e Reels. O Opus Clip é sua solução completa. Com o Opus Clip, nossos produtores trazem atualizações virais de tribunais rapidamente. É a ferramenta mais poderosa para compartilhar ideias e editar profissionalmente. Então acesse opus.pro/sidebar para ganhar uma semana grátis e depois 50% de desconto. Então Clavicular está de volta às manchetes novamente, pelos piores motivos. Acabamos de fazer outro episódio. Tivemos um episódio recente onde fizemos uma análise profunda de como esse visual muito popular é. O influenciador de looks Maxim foi processado por uma influenciadora devido a alegações de sexo não consensual e de ter injetado indevidamente um medicamento no rosto dela. Você pode assistir a esse episódio completo agora mesmo na página do Law and Crime no YouTube, se tiver interesse. Mas agora parece que ele foi acusado criminalmente por um incidente completamente diferente. Está sendo noticiado que Clavicular, cujo nome verdadeiro é Braden Peters, foi acusado na Flórida de disparar ilegalmente uma arma de fogo em local público ou propriedade residencial. Isso, por exemplo, está em documentos judiciais obtidos pela NBC Miami. Mas isso parece estar relacionado a uma transmissão ao vivo em que Clavicular e 2 de seus associados são acusados de disparar uma pistola contra o que parece ser, e foi descrito como um jacaré morto. Isso teria acontecido na área de manejo de vida selvagem Francis S. Taylor Everglades, neste pier da rampa para barcos, por volta do dia 26 de março. Por motivos do YouTube, não podemos mostrar os vídeos reais, mas exibiremos algumas capturas de tela para vocês. Agora, Clavicular, de 20 anos, e outras 2 personalidades online foram acusados. Então, Andrew Morales, de 22 anos, conhecido pelo seu nome de influenciador como Cuban Tarzan, e também Yabdil Anabal Coto Torres, de 26 anos, ou Baby Alien. E, aliás, a acusação específica não indica que ele ou seus colegas tenham causado dano físico ao jacaré. Isso ocorre após a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida informar, em março, que estava ciente de um vídeo mostrando pessoas nos Everglades em um aerobarco que aparentemente estão disparando armas contra um jacaré. Eles aparentemente começaram sua própria investigação. Segundo a lei da Flórida, é ilegal matar ou tentar ferir um jacaré sem autorização da comissão. Toda a história tem 2 lados, certo? Vamos falar sobre isso. A equipe jurídica de Clavicular se pronunciou. Os advogados dele, Stephen Kramer e Jeffrey Neiman, declararam: nosso cliente foi intimado a comparecer por uma acusação de menor gravidade ao seguir orientações de um guia licenciado de aerobarco. Ele confiou nessa orientação. Nenhum animal ou pessoa foi ferido. Acreditamos que, ao entenderem a situação, as pessoas perceberão o que ela realmente é. Interessante, não acha? Então, é meio que, sabe, uma defesa legal e também uma defesa de relações públicas, porque, obviamente, isso está recebendo muita atenção. Isso pode prejudicar a reputação dele. Existem 2 lados nessa questão, algo comum quando uma figura pública é acusada de um crime. O advogado de Morales, Richard L. Cooper, também declarou: pedimos ao público que não julgue precipitadamente. É importante ressaltar que não há nenhuma alegação de que algum animal tenha sido ferido, e as evidências disponíveis não sustentam a narrativa sensacionalista que circula online. Meu cliente confiou nas informações e orientações fornecidas pelas autoridades e não teve nenhuma intenção criminosa. Todos têm audiência de acusação marcada em 20 de maio. Veremos se o caso avança. Isso ocorre em um momento crítico para o Sr. Peters. Clavicular.
Isso acontece após uma série de supostos incidentes infelizes e manchetes, certo? Clavicular, que conquistou muitos seguidores. De acordo com o Instagram, ele supostamente tem quase 600 mil seguidores, mais de 145 mil no X, quase 940 mil no TikTok e mais de 338 mil na plataforma de streaming Kiki. Esse é um cara que fala sobre melhorar e maximizar a aparência para oferecer mais valor e ascender. Além de ter sido alvo daquele processo que mencionei antes, ele também está enfrentando outras acusações na Flórida. Ele foi preso e acusado de agressão e conspiração criminosa para cometer agressão em conexão com uma briga que ele supostamente provocou entre duas mulheres e supostamente postou online. Segundo os investigadores, tratou-se de um esforço para explorar essas mulheres. Ele também teria sofrido uma overdose recentemente durante uma transmissão ao vivo e foi levado para o hospital. Certo, eu quero analisar isso. Quero analisar o que isso pode significar para ele, se os outros incidentes que acabei de mencionar podem afetar esse caso. Então, quero chamar John Phillips, advogado de direitos das vítimas, para falar mais sobre isso. Então, John, muito obrigado por dedicar seu tempo. Quão grave é essa acusação? É bem sério. Não é algo que alguém gostaria de enfrentar, certo? E parece que os promotores vão levar isso a sério e lutar por uma condenação. Mas, no fim das contas, comparado com algumas das coisas que cobrimos, é uma contravenção de basicamente disparar uma arma em público sem qualquer provocação. Bem, teoricamente, se ele for condenado, é possível, e eu vou falar mais sobre a acusação, é possível que ele possa passar um tempo na cadeia? Tudo é possível, certo? Essa é a resposta jurídica. Eu não necessariamente vejo isso acontecendo, a menos que ele enfureça os promotores ou o juiz, porque é uma contravenção. Mas também foi feito de forma muito arrogante em vídeo, como tudo que costuma acontecer ao redor dele. Ele realmente tem outros casos em andamento. Ele é um pouco provocador. Isso depende apenas do juiz querer estabelecer um precedente e dar a ele um tempo na prisão para pensar sobre isso. Antes de abordar as acusações, independentemente do que ele esteja sendo acusado de fazer online ou dos outros casos, ou se ele é polêmico, ou se ele é um provocador, isso não vai necessariamente influenciar a decisão de um juiz. Certo, para dar um exemplo sobre porque olha, vamos ser honestos, né? O que a gente vê muito online? Estamos vendo pessoas mais jovens fazendo todas essas coisas, ganhando seguidores. Eles foram criticados por isso. Mas mesmo que um juiz tenha uma crença pessoal de que o que ele está produzindo não é útil para a sociedade, e essa seja, sabe, a opinião do juiz, isso não vai afetar a sentença. Eu meio que discordo, porque certamente isso não vai afetar se ele aceita um acordo ou é condenado, certo? Isso é decisão do júri. Mas quando se trata da sentença em si, pense nisso. Pense no caráter do sentenciado. Novamente, isso é uma pequena audiência para definir a pena, mas existem outros fatores que pesam na definição da pena, como o caráter do réu. E novamente, eu não quero fazer tempestade em copo d'água. Ninguém se machucou, certo? O jacaré aparentemente já estava morto. Mas você pode levar em consideração o impacto que isso terá sobre outras pessoas. E um bom juiz diria: parte do meu trabalho aqui, neste cargo, é prevenir o crime. E se eu deixar você simplesmente ir embora, como eu estaria prevenindo o crime, na verdade eu estaria incentivando o crime, eu estaria encorajando outros a seguir o seu exemplo. Senhor, vamos lhe dar uma semana de prisão. Acho que é assim que isso aconteceria, mas isso pode acontecer na Flórida quando se trata, no final das contas, da discricionariedade do juiz ao decidir uma sentença. Deixe-me entrar no texto da lei propriamente dito e quero falar sobre como eles podem provar isso. Então, e me corrija se eu estiver errado, acho que é esse mesmo, 790.15. Diz o seguinte: exceto conforme previsto nestes diferentes incisos, qualquer pessoa que conscientemente dispare uma arma de fogo em qualquer local público ou na faixa de domínio de qualquer estrada, rodovia ou rua pública pavimentada, que conscientemente dispare qualquer arma de fogo sobre a faixa de domínio de qualquer estrada, rodovia ou rua pública pavimentada ou sobre qualquer imóvel ocupado, ou que, de forma imprudente ou negligente, dispare uma arma de fogo ao ar livre, em qualquer propriedade usada principalmente como residência ou zoneada exclusivamente para uso residencial, comete um delito menor de primeiro grau.
Esta seção não se aplica a quem defenda legalmente a vida, a propriedade, exerça funções oficiais que exijam disparo de arma de fogo ou dispare arma em vias públicas ou propriedades. Expressamente aprovado para caça pela Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem ou pelo Serviço Florestal da Flórida. O que isso significa para você? É muito simples provar isso e vamos voltar a esse ponto. Quão importante é esse suposto vídeo explicando isso ou alegadamente explicando isso? O vídeo é absolutamente importante e também é uma linha nesse vídeo. E é aquela: podemos dar um tiro nele, certo? Isso mostra intenção. Isso mostra que vou disparar essa arma não porque preciso, mas porque quero. E certamente, se você está caçando com uma licença, aí é outra história. Mas conseguir a permissão de um capitão de barco, ainda mais de um capitão de aerobarco, não significa nada segundo a lei da Flórida. Então vamos falar sobre isso, porque você viu os advogados, viu a declaração do advogado, certo? A declaração do advogado foi como se ele estivesse confiando na orientação desse cara. Isso não é uma defesa. Isso não é uma defesa. Então, se eu tenho um motorista em um carro e pergunto, posso atirar com minha arma pela janela? E ele diz, claro, por que não? Bem, espere um minuto. Espere um minuto. Isso não é... Of course, you're in okay. É diferente, você está na estrada e devia saber melhor. Totalmente diferente. Se você está nessa área específica da Flórida que nem todo mundo conhece e estão te levando nesse passeio e dizem sim, você pode atirar lá fora. Não é um pouco diferente? Não, ignorância da lei não é desculpa. E você sabe, é sobre isso que vai girar o cerne do caso. É argumentar que eu posso atirar nele, claro, é algum tipo de licença tácita, e não é. E a lei da Flórida é bem clara quanto a isso, que ele não poderia dar consentimento para violar a lei. E vou te dizer mais uma coisa. Você sabe, as pessoas sabem que eu representei Joe Exotic e entrei no mundo da Carol Baskin. E eu lidei com muitos tigres e muitas coisas. As autoridades ambientais da Flórida não brincam em serviço. Eles são um dos mais rigorosos. Oklahoma, provavelmente, é o número 1, como aprendemos. Mas você sabe, os agentes estaduais e federais de vida selvagem levam essas coisas muito a sério. E os agentes de fiscalização deles é que vão explicar por que um capitão de aerobarco não pode autorizar o uso de armas de fogo só para o seu próprio propósito, atirar em um animal morto. Ele poderia, se estivesse sendo acusado disso e, você sabe, dizendo que estava confiando, ele poderia entrar com um processo? Qualquer um pode processar, mas ele teria uma reivindicação legítima contra o capitão ou a empresa do aerobarco? Você entende o que eu estou dizendo? Eu entendo o que você está dizendo, e se ele ligasse, eu aceitaria? É mais ou menos assim que eu vejo. E sabe, eu realmente gosto de um caso de celebridade de vez em quando. Acho que não, porque você está falando de prisão indevida, acusação maliciosa, aconselhamento negligente que me levou a ser preso e processado. Afinal, quais seriam os danos no fim das contas? Os honorários advocatícios? E sim, dano à reputação dele. Eu não sei. Não fomos os únicos a relatar. Está em quase todo lugar. Até o New York Times publicou. É só que bem, você sabe, Law and Crime é referência nos Estados Unidos. Bem. Obrigado pela jurisprudência, mas New York Times. Mas eu quero dizer, você pode processar por qualquer coisa e certamente pode enviar uma notificação extrajudicial, mas eu tenho a sensação de que isso não vai, sabe, não vai muito longe. E eu também não acho que combina com o estilo dele. Sabe, entrar com esse processo não combina muito com essa vibe de melhorar a aparência. Sabe, você iria querer ganhar, você iria querer ser tipo, eu me safei dessa, no final das contas eu nem precisei ir para a cadeia. Tipo, eu não acho que ele realmente faria isso, mas com certeza se ele ligasse, eu atenderia e pensaria a respeito. Os advogados dele e do outro indivíduo divulgaram declarações sugerindo que vão contestar isso. Então você diz que talvez não seja questão de melhorar a aparência, sabe? Tenta dizer, eu não fiz nada de errado. Para onde você acha que isso vai? Você acha que eles vão seguir em frente para um julgamento e montar uma defesa? E como seria essa defesa? Novamente, eu realmente acho que você vai ter que argumentar algum tipo de licença, porque o vídeo mostra o crime.
E, novamente, isso está ligado à intenção de, e estou olhando minhas anotações de novo, podemos descarregar um tiro nisso? Eu não sei como você sai dessa. Não acho que o jacaré estar morto ou vivo faça diferença, pois não é sobre matar ou ferir a vida selvagem. É só disparar a arma de fogo aqui. E, no fim das contas, eu acho que os promotores vão fazer uma proposta que ele não vai poder recusar, fazer uma doação para alguma causa ou simplesmente superar isso. Mas agora, esse é o assunto do momento e eles não vão deixar passar enquanto estiver sendo noticiado. Então, em outras palavras, você está dizendo que existe a possibilidade de eles chegarem a algum tipo de acordo e talvez ele não pegue nenhuma pena de prisão ou, quem sabe, liberdade condicional, talvez, serviço comunitário, uma multa. E quanto aos outros casos? Aqueles outros eu mencionei, você sabe, você deixa o processo de lado, mas as outras acusações por delitos menores que ele enfrenta podem influenciar esse caso. Sim, estou vendo. Já havia um mandado de prisão por agressão em Osceola ativo. Dizem que ele provocou a briga entre duas mulheres e gravou tudo. Certo? E é assim, eu tenho filhos de 14, 11 e 8 anos. Então eu estou um pouco por fora disso. Eu conheço um pouco desse mundo, sabe? Mas eu não sou. Eu não sou muito fã desse cara em particular. Sou mais da era de Steve O e Joe Exotic, talvez pela idade dele. Mas toda vez que você é uma pessoa imprudente, mesmo que seja por visualizações, sempre vai ter promotores e policiais que não te querem lá e agentes do governo que não te querem na cidade deles e sentem que precisam dar uma resposta exemplar. E isso já acontece há muito tempo com roqueiros e rappers que acabam se metendo em encrenca. Mas agora temos esse novo nível de influenciador. E é uma coisa, se você é, sabe, Jake Paul ou Mr. Beast, você não está realmente prejudicando ninguém. É outra coisa quando provocar e intimidar é a sua influência nas redes sociais. Provavelmente ele iria rebater isso e dizer que está tentando ajudar as pessoas, mas eu não sou o advogado dele. Eu não sou ele, mas acho que ele diria que estava tentando ajudar as pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa. É possível que haja outras acusações? Porque, sabe, eu disse no começo, não está diretamente relacionado ao Gator, certo? Existe algo mais pelo qual ele poderia ser acusado nesse suposto incidente? A única coisa que eu estava tentando entender hoje de manhã, olhando para isso, é que, sabe, eles estão acusando ele apenas de portar uma arma de fogo em um espaço público. E eu acredito que aquela área era uma área de um parque protegido, certo? É tipo um lugar parecido com os Everglades, eu acho. E eu estava me perguntando se poderia haver uma acusação mais grave, estadual ou federal, porque você está basicamente disparando uma arma de fogo em um parque em terras do governo. Hoje de manhã estive literalmente sentado no tribunal criminal em Jacksonville, condado de Duval. Eu estava lendo sobre isso pensando, será que tem uma acusação mais grave aqui? Mas a FWC, a Comissão de Vida Selvagem da Flórida, costuma ser bem agressiva. Então eu imagino que é nessa direção que eles estão indo. Fico lisonjeado que no tribunal você pense no Jesse Weber sidebar. O juiz diz, Sr. Phillips, não respondeu à minha pergunta. Desculpe, estava pensando no Jesse Weber. Tudo certo, essa defesa parece boa. O juiz Salem teria adorado e diria, mande um alô para ele, tenho certeza. Tenho certeza. Muito obrigado. É interessante como esse desenvolvimento ocorreu, já que falamos sobre o processo dele recentemente. Vamos ver onde isso vai dar, mas sempre agradeço por você dedicar seu tempo, John. Obrigado. O prazer é meu. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Muito obrigado por nos acompanhar e, como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Você também pode nos assistir no Peacock da NBC. Me siga no X, Instagram e assista ao Jesse Weber Live na News Nation de segunda a sexta, 11 da noite no horário do leste. Até a próxima, pessoal.